Eu sei que a tarefa do evangelizador, muitas vezes, parece ser inglória e nós não vemos os resultados, porque afinal de contas, 1h30, uma vez por semana com uma criança ou com um jovem, é pouco tempo. Mas eu garanto a vocês que no deserto de solidão que a maioria das crianças e os jovens vivem hoje, infelizmente, pela ausência dos pais, e quando os pais estão presentes, eles não estão no mundo das crianças e dos jovens, ou seja, a solidão continua. Uma hora em que você possa dar atenção não para um corpo, mas para um espírito, pode fazer a diferença na reencarnação dessa criança, desse jovem. Nós estamos de posse de um verdadeiro tesouro, um celeiro de bênçãos, que, se devidamente contextualizado para os dias atuais, nós podemos fazer a diferença na vida dessa criança e desse jovem. E alguém pode dizer: ah, Deilson, é difícil, como é que eu faço isso? Nós precisamos nos unir, nós precisamos adequar a mensagem do Cristo para as crianças. Eu conversava com algumas pessoas a respeito do projeto Jesus e as Crianças que nós desenvolvemos, que foi escrever uma história infantil para cada capítulo do Evangelho, onde a criança, muitas vezes, você leva ela para o Evangelho no lar e exige que ela fique quieta. Claro que ela não vai ficar quieta, porque se você fala e lê apenas o Evangelho segundo o Espiritismo como está ali, é chato para a criança, ela não vai entender nada, e muitos pais exigem que a criança fique quieta. Como é que você exige que uma criança fique quieta? Quando o Cristo se decidiu, e optou por nós vindo à Terra, ele já vinha para cá para contextualizar a mensagem divina e celeste de maneira que nós pudéssemos entendê-la. Então ele contava parábolas e histórias que nos fazem refletir até hoje, que nós ainda estamos aprendendo, procurando apreender o que elas têm a nos ofertar, tudo o que elas trazem de ensinamento. Evangelizar é sem dúvida um ato de amor, e é entender que a semente que você lance, o evangelizador, ele é um semeador. E às vezes a criancinha chega na tua casa espírita, você lança a semente, mas o coração dela ainda está impregnado de materialidade, por ela ter uma visão de vida com pais que são extremamente consumistas, que estão ainda muito preocupados com a vida na Terra e não guardam um momento, e isso é fundamental na estruturação das famílias de hoje em dia, um momento de reflexão e de encontro com Deus. Então, pensando nisso, aí nós desenvolvemos esse projeto e escrevemos uma história infantil para cada capítulo do Evangelho, de maneira que torne o Evangelho mais agradável. Então você abre lá o Eu Não Vim Destruir a Lei, tem uma historinha lá do Eu Não Vim Destruir a Lei, São várias as histórias. Eu estou dando esse exemplo de contextualização e quero dar um outro exemplo de contextualização agora voltado para o público jovem. Certo dia, eu estava numa reunião com jovens e pensei em contar a parábola do samaritano para eles. E eu queria contar a parábola do samaritano trazendo Jesus para os dias atuais. Como é que eu vou contar a parábola do samaritano para um jovem nos dias atuais? Então me ocorreu a seguinte ideia, e na hora eu contei a parábola do samaritano dessa forma. Eu estava, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, lá no Seja, que é uma casa espírita que faz um trabalho muito meritório, mas nós sabemos que os frequentadores do Seja têm uma disponibilidade financeira, uma condição financeira muito boa. Depois da palestra pública que eu fiz, eu fui me encontrar com 50 jovens que pertencentes a essas famílias, que têm uma condição muito boa. E como é que eu pensei, como é que eu vou trazer Jesus para que eles entendam Jesus na parábola do samaritano? Então eu comecei a parábola assim: um jovem descia da Barra da Tijuca para a Rocinha. No caminho, alguns jovens infratores o atacaram, o assaltaram, roubaram o celular dele e o agrediram, e deixaram ele caído no chão. Dali a alguns minutos veio um outro jovem religioso, eu não sei qual é a religião fica por conta da imaginação de vocês. Veio um outro jovem religioso e, vendo aquele rapaz caído e ferido, decidiu passar ao largo, não se envolveu, seguiu. Passaram-se mais alguns minutos, veio outro jovem, também religioso, passou e, vendo aquele garoto caído, ferido, também resolveu não se comprometer. Mas passaram-se alguns minutos,
vinha um garoto numa bike, boné para trás, não é? Pedalando, fone no ouvido, usando piercing e tatuado. E quando ele viu aquele garoto caído no chão, o coração dele se encheu de compaixão. Então imediatamente ele desceu da bicicleta, largou a bicicleta, correu, ajoelhou-se ao lado daquele jovem ferido, colocou a cabeça dele no colo, pegou o telefone e ligou para o SAMU. E pediu para que o SAMU viesse socorrer aquele jovem ferido. E o SAMU veio. E quando o SAMU chegou, ele se preocupou, ajudou a colocar o garoto ferido na ambulância e pediu ainda para o motorista da ambulância: não dá para colocar a minha bike aí que eu quero acompanhar ele? E assim foi feito. Penduraram a bike na ambulância, ela partiu disparada e ele dentro. Chegando lá no SAMU, na UPA, ele ficou ao lado do garoto ferido, acompanhou no atendimento. Depois de todos os exames, depois que ele foi cuidado, os ferimentos tratados, ele ainda chamou o garoto, colocou ele na bike dele e levou ele para casa. Esse é o samaritano. O jovem que pode estar tatuado usando piercing, porque piercing e tatuagem não forma caráter de ninguém. Nosso preconceito pode tirar as pessoas da nossa convivência porque nós somos ignorantes e não compreendemos que o amor não se manifesta e nem o caráter num piercing e numa tatuagem. E quando eu contei essa história para aqueles jovens, porque quando eu entrei, eles me olharam assim: mas o que esse careca, não é, vem falar para nós jovens aqui? Ainda mais os jovens que passam pela prova da riqueza, é muito difícil, porque desde cedo eles não encontram dificuldades de acesso às coisas materiais, ao conforto e aquilo que o corpo tem como apelo mais imediato. E quando nós falamos desse Jesus, dessa contextualização, eu consegui observar lágrimas nos olhos deles, e eles se emocionaram, porque a história de Jesus, ela vai emocionar sempre. Por quê? Porque ela não foi revelada por ele para os corpos. Então quando você olha para uma criança, o evangelizador espírita não pode ter um olhar de se restringir apenas ao aspecto físico da criança ou do jovem. O nosso olhar deve ir mais além. Evangelizar, é muito bom que nós tenhamos um currículo, e a FEB nos apresenta esse norte, mas entenda que aquele currículo não é para enrijecer e nem para restringir a nossa criatividade. Ele é a essência de onde nós devemos partir para dentro da tua realidade, porque a evangelização não é um projeto de padronização de mente. Educar não é formatar mente todas as mesmas formas, porque se você tem 2 filhos em casa, ou 3 ou 4, e educa todos da mesma maneira, você está equivocado na educação, porque não se educa espíritos diferentes da mesma forma. Os nossos filhos são diferentes, nós temos que ter um olhar diferente para eles. Cada qual tem uma necessidade. Tem filho que tu coloca no alto da montanha e empurra, nem assim o danado rola. Agora, tem filho que você coloca no alto da montanha, quando você vira para olhar, ele já bateu asas e voou, porque ele tem uma independência, uma maturidade espiritual diferente. Então, quando você olhar os seus filhos, ou olhar o seu evangelizando na sala de evangelização, o seu olhar não pode ser o mesmo. Quero contar uma historinha para vocês. Eu fui fazer uma palestra numa escola em Santa Catarina, para onde fui convidado. Na verdade, eu ia lá fazer a palestra de encerramento do Você e a Paz. E todas as vezes que eu vou nessa cidade, eles marcam uma agenda de palestra nas escolas. Então, de manhã eu faço palestra em escolas, à noite nos centros espíritas. Eu fui numa escola em Concórdia, Santa Catarina, uma cidade linda, que nós vamos em novembro agora. Chegando lá, entraram 60 crianças, as 60 crianças carentes. Eu vou contar essa história para que a gente possa pensar nas contextualizações dos nossos educandos. Cada um aqui na sua casa, no seu universo, e é possível sempre, né? Jesus é para todos os corações. E lá na escola as crianças entraram, 60 crianças, né? Crianças pobres, loirinhas de olhos azuis, mas todas pobres, lindas, né? Chinelinho amarrado. Elas entraram e o tema que me foi proposto era falar sobre família. E eu, de maneira muito invigilante, caí na besteira de fazer a seguinte pergunta para as crianças: quem tem papai e mamãe em casa aqui? Se 30% ergueram o braço para dizer que tinham papai e mamãe em casa, foi muito.
E eu pensei, o que eu faço agora com a asinheira que eu fiz, eu mesmo criei? Eu não posso dizer para essas crianças que elas só podem ser felizes tendo papai e mamãe em casa. O educador não pode fazer isso. Então eu percebi que eu estava ali diante da sociedade atual, né? Desse painel das novas famílias, desses novos tempos. E indaguei, tive que adentrar mais no campo. Quem tem só papai em casa? Alguns levantaram a mão, a maioria ficou sem levantar. Quem tem só mamãe? Alguns levantaram a mão e outros ficaram sem levantar. Eu pensei, vou fazer o que agora da vida? Não é? A história da cegonha não vai colar, não vou poder contar. Enfim, aí eu entrei, perguntei, quem tem só vovó? Alguns levantaram a mão e outros ficaram sem levantar. E aí eu comecei, quem tem dois papais? Alguns levantaram a mão felizes. Quem tem duas mamães? Outras crianças levantaram a mão e todo o painel da sociedade atual se compôs ali diante dos meus olhos. E eu ia dizer o que para aquelas crianças, né? E eu já pedindo aos espíritos que me ajudassem, né? A ter uma mensagem que tocasse o coração daquelas crianças, falando da importância do contexto familiar de cada um. E aí me veio a história da Alice. Já sei, vou adaptar a história da Alice no País das Maravilhas para a Alice no País das Famílias. E aí comecei, era uma vez uma menina, órfã, que não tinha família. Todas as tardes ela se sentava no grande jardim do orfanato e ficava a contemplar o portão de entrada na esperança de que alguém entrasse ali e quisesse lhe adotar, porque o grande sonho de Alice era ter família. Certa tarde, olhando aquele portão na esperança de que alguém entrasse para lhe adotar, Alice se surpreende, porque vem um coelho correndo, para em frente de Alice, tira um relógio do colete, enfia no bolso e sai correndo, e atrás do coelho passa uma menina. Alice, órfã, então decide correr atrás da menina que corria atrás do coelho. E assim acontece, ela sai correndo, o coelho à frente, uma menina atrás e Alice, órfã, atrás. Até que o coelho entra dentro de uma árvore que parecia ter uma porta. O coelho entra, a menina entra e a Alice entra atrás. Mas quando ela entra lá dentro, ela olha e não tem nem menina e nem coelho. Tem uma tartaruga com headphone no ouvido, bocejando. Menina, o que você quer aqui dentro? Ela gagueja, não sabe argumentar, e a tartaruga diz, já sei, eu já sei o que você quer. Eu não devia, mas eu vou lhe ajudar. A tartaruga aperta o botão, fecha a porta da árvore e começa a sacudir lá dentro. A árvore sobe e desce como um elevador. De repente, a tartaruga abre a porta e ela diz assim, menina, pode sair, você já está no País das Famílias. Alice sai e, surpreendida, se depara com um mundo novo, bonito, as cores vivas, a vegetação bela, e ela olha de repente a família dos animais e vê ali a família dos leões, dos elefantes. Mas mais além, ela se surpreende porque ela se depara com a família dos seres humanos. Lá estão os seres humanos e aproxima-se dela um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, e diz a ela assim, nós queremos te adotar, te prometemos dar amor, e você vai ser muito amada. E vem dois papais. Alice, você pode ser a alegria das nossas vidas. E juram amor e querem adotá-la. E vem duas mamães, e vem uma mamãe, e vem um papai. E todo aquele contexto, esse contexto da nossa sociedade aparece diante dela, jurando amor e prometendo um lar. E ela fica muito feliz, e a todos também ela quer. Mas ela acorda, né, porque era um sonho. Passado alguns dias, abre-se a porta, o portão do grande orfanato, e entra um casal, um senhor e uma senhora. Os nossos filhos já cresceram, a nossa neta vem nos visitar de vez em quando, ela já é adulta, nós queremos adotar você, porque nós precisamos do sorriso de uma criança na nossa casa. A Alice é adotada, eu estou sendo rápido na história, né? E ela vai embora. Ganha bonecas, ganha um lar, e ganha pai e mãe. Que maravilha ter uma família. E os pais dizem assim para ela, Alice, amanhã é domingo, domingo é dia de família, e amanhã todos os nossos filhos, os nossos familiares virão aqui te conhecer, e você vai conhecer a sua família. E no domingo de manhã ela se arruma, coloca um vestido bonito, com um laço de fita, e fica encantada, esperando. Toca uma campainha, e o papai da Alice diz assim, vai abrir a porta.
que os seus familiares estão chegando. Ela vai abrir a porta e chega a neta da mulher com a namorada. Era a família dela que começava a crescer. Passa um tempo, toca a campainha de novo, chegam 2 jovens, o filho da mulher com o namorado, e a família vai crescendo, a família dos seres humanos. E todo aquele quadro que ela sonhou se compõe na mesa do almoço de domingo. A família dos filhos de Deus, a família dos seres humanos, a família daqueles que entendem e compreendem que a composição familiar pouco importa se houver dignidade, amor, respeito, lealdade, se houver a presença de Deus. E eu acabei de contar a história e as crianças aplaudiram. E eu fiquei feliz por ter escapado daquela prova. Quando cheguei no hotel, peguei o notebook e escrevi a história. E pensei assim, eu jamais vou conseguir publicar essa história no meu espírita, para eu ser enviado diretamente para o umbral, certamente. Aí eu fui fazer o congresso espírita lá de Goiás, eu estava numa mesa redonda, e o Haroldo Dutra, que conhece o nosso trabalho, o filho dele lê os nossos livros, ele disse assim, Adilson, conte uma história para nós. E eu olhei para o público, né, mais de 2.000 pessoas, e eu pensei assim, é hoje. Umbral ou, né, os subterrâneos do nosso lar, quem sabe? E contei a história, e as pessoas aplaudiram, e a editora me procurou, e o livro foi publicado. Esse é um exemplo de contextualização. A parábola do samaritano, que a gente contou aqui, trazendo a questão do jovem tatuado, do jovem que usa piercing, é também uma adaptação. Nós precisamos aproximar Jesus desses corações, não é? Infelizmente, alguns ainda compreendem que espiritismo é aplicar passe. Infelizmente, alguns compreendem que espiritismo é só falar com os desencarnados. Todo esse contexto é importante, o passe é importante, falar com o desencarnado é importante, mas não existe importância maior do que educar alguém. No livro O Mestre na Educação, Vinícius Pedro Camargo, é um livro que eu recomendo a todos que gostam, não é, e se entregam a essa missão de evangelizar e de educar. Vinícius nos diz que os sacerdotes do futuro não serão os padres ou qualquer outro religioso. Os sacerdotes do futuro serão os professores dessa educação bem compreendida, aquela que forma caracteres de que Allan Kardec trata. A educação que fomenta e desperta o espírito. Educar é despertar o Cristo que há na criança, no espírito imortal. Nesses dias atuais, nós devemos refletir sobre estas questões de maneira muito mais ampla. O nosso olhar precisa se dilatar. Então, muita gente, nós mesmos, como papais e mamães, temos a grande preocupação hoje que ronda os nossos lares, os nossos corações, que é a respeito da violência. Nós erguemos o muro da nossa casa, colocamos cercas elétricas, se possível. Lá onde eu moro, lá em Olinda, quem pode faz isso. Levanta muro, cerca elétrica e cachorros bravios no quintal. Aí alimenta o filho, ele está com a barriguinha cheia, está com o tênis no pé. Se tem ar-condicionado em casa é melhor porque lá é muito quente. E a gente coloca a criança no quarto e vai para a sala assim aliviado. Meu filho está protegido pela cerca elétrica, pelo muro, pelos cachorros, está alimentado. Aí nós vamos lá no quarto e entregamos para os nossos filhos um smartphone. Acabou a proteção. Acabou a proteção. Os nossos filhos podem pedir drogas delivery pelo celular. Os nossos filhos podem frequentar páginas que incitam o suicídio. Os nossos filhos vão ter acesso a todo tipo de conteúdo pornográfico. Se lá no Google eles escreverem a palavra sexo, eles vão ter acesso a tudo. Então a educação, a proteção hoje, não é a proteção física, é a proteção que a educação fomenta, que conscientiza, que dá sentido à vida, que faz com que a criança e o jovem se autoprotejam munidos do conhecimento. É claro que é importante que os nossos filhos recebam uma educação do intelecto, que os garanta amanhã profissão, uma renda, uma qualidade de vida, mas até quem se forma em Harvard se suicida.
Os médicos se suicidam, os advogados se suicidam, os psicólogos se suicidam. Então a grande questão hoje é de educar a alma, dando sentido à vida. E nós, enquanto pais, qual é a maneira que nós temos para educar os nossos filhos? Só pelo exemplo, não tem outra. Essa é a mais eficaz. Enquanto eles estiverem à nossa disposição, na infância, a gente pega e leva para a instituição espírita. É nossa obrigação, ou seja, qual for a nossa opção religiosa. Mas chega um momento em que eles começam a se identificar, a se perceber como individualidade, eles querem alçar voo. E eles precisam alçar voo, munidos de um roteiro. E qual é o roteiro para o meu voo seguro? Bom, eu tenho um ninho que é a minha família, tenha a constituição que for. Porque existem pássaros que saem do nosso ninho, mas não querem voltar para o ninho, porque o ninho é um verdadeiro pandemônio de gritos, de altercações, de pancadarias verbais. A nossa responsabilidade está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade é uma missão. Criança e jovem não precisa de amigo, precisa de pais. Pais que imponham limites, que digam não, porque eles precisam e querem ter limites. Eu tenho muitas experiências para contar, nas escolas, nos lugares onde eu vou, mas eu gostaria que vocês também participassem. E certamente a gente vai ter novas oportunidades de se reencontrar. E se eu for ficar contando histórias aqui, fica complicado, eu vou perder o avião. Então eu gostaria de dizer que eu estou aberto também, se alguém quiser levantar, eu vou fazer uma colocação sobre a realidade da instituição que trabalha, a gente vai tentar argumentar, porque não faltam casos. Vocês não fazem ideia do número de jovens homoafetivos, jovens em estado de pré-suicídio que me escrevem, pedindo socorro, jovens que se automutilam. Deixa eu só dar fazer mais uma colocação antes de passar para as perguntas, que eu julgo ser importante. Me perdoe, Alessandro. Quando eu comecei a escrever para jovens, eu comecei preocupado com a minha neta, Isabela. Eu escrevi Belinha, ela gata Bernadette, quando ela era pequenininha, só que a Belinha cresceu, Hoje está com 16 anos. E aí eu fui procurar literatura escrita para Belinha e me encontrei, uma literatura adequada a ela no mundo atual. Então, quando eu comecei a ter contato com os jovens, o meu primeiro artigo que eu escrevi, e esse também foi um teste, para ver se eu seria desintegrado pelas vibrações contrárias e já ia para o umbral, o primeiro artigo foi assim: masturbação e obsessão. E joguei na internet, e fui para o quarto, me recolhi em oração, porque imaginei que fosse me bombardear, Mas muito pelo contrário. Como é que eu posso falar de evangelização, tocar em mediunidade, como jovem, como ele, se eu não falar desse mundo que hoje é pertinente a esse instante que ele vive? Nós escrevemos um livro chamado Corações Juvenis, junto com os jovens na Federação Espírita Pernambucana, com 124 perguntas que eles fizeram. O livro não vale pelas respostas dadas, vale pelas perguntas que eles fizeram. Então eles me perguntaram assim: quais as consequências espirituais para quem pratica sexo virtual? Porque alguns pais, quando se separam dos filhos também. Piercings e tatuagens têm consequências espirituais? Não vou responder para vocês. Por quantos anos eu devo começar a transar? A pílula do dia seguinte, a prática abortiva? Vejam as perguntas que eles fizeram, que o seu filho deve ter. Às vezes o jovem está dentro de casa, assim com o braço erguido, pedindo socorro, e os pais não veem. Não percebem porque não olham para os filhos. Não conversam, só falam com os filhos. Falar é diferente de conversar. E o nosso evangelizando, ele vem de casa com essa demanda. Aí você pode falar para mim: mas eu só tenho 1h30. Não tem problema. Mas dentro dessa 1h30, preste atenção nos sinais que eles estão dando. Vou relembrar, nós não estamos educando corpos, nós estamos educando espíritos imortais.
Eu falei sobre esse aspecto da masturbação, porque a princípio parecia que ia chocar. Agora, esse menino aqui, ou outro menino, não vou ficar apontando ele para ele ficar com vergonha, um jovem que começa a descobrir o próprio corpo quando toma banho, se toca e sente prazer em ter se tocado, se ele for para a casa espírita e o evangelizador não tiver habilidade para lidar com isso, não é? E falar, por exemplo, a seguinte frase: o sexo é uma coisa suja, porque tem gente que fala. Assim como tem gente que diz que quem pratica aborto é criminoso. Tem gente que fala e não deveria. Na cabeça de um jovem em formação, aquela informação, porque olha, para a criança e para o jovem, os pais são os primeiros heróis. Se ele frequenta o ambiente espírita, o evangelizador é alguém que vai se tornar de extrema confiança dele. Então, se ele está no período de sentir o desejo e porventura vem experimentando esse processo de descobrimento através da masturbação, é o que eu chamo de urgência de nós conversarmos nesse contexto, porque a criança, o jovem está ali, os hormônios eclodindo, a mídia postando imagens eróticas em novelas e tudo, ele está sendo bombardeado. E se tem alguém que fala assim, olha, sentir desejo é normal, só que é o seguinte: se você começar a ficar assistindo filme pornográfico, né, e achar que passar o dia se masturbando é bom, você pode entrar num processo obsessivo. Porque os espíritos perturbadores vão te envolver e você vai ficar com a cabeça ali, fixa em sexo, tá, sacanagem. Nós temos que conversar sobre isso. É levar Jesus. Levar Jesus é levar a educação. E se nós estamos encarnados, e se nós passamos pela idade infantil e juvenil, nós precisamos ter os cuidados adequados a essa idade. Então, se ninguém falar com ele, ele não vai saber. E os pais têm dificuldade. O assunto sexo é difícil, não é? É um tabu, é atávico isso no processo educativo. E o Espiritismo, ele é libertador, ele fala de tudo com dignidade. Porque o processo obsessivo se instala através do processo da masturbação. Esse livro que nós estamos lançando, Game Over, ele fala dos processos obsessivos deflagrados a partir dos jogos violentos. Porque a criança que não tem limite no celular, que o pai não dá limite, que vive no computador e que vive jogando jogos violentos, se é um espírito com uma história pregressa de outras vidas de violência, o que vai acontecer com ele? Vai introjetar a violência, vai bater na escola, vai brigar, vai dar na cara da professora. Amanhã morre numa briga de gangue, como o livro conta. Então, olha, o universo agora é pegar, se munir do que a gente tem, do conhecimento do Espiritismo, e contextualizar. A palavra é essa, contextualização. Pensar, adaptar, aproximar Jesus do jovem, da vida do jovem. Só mais uma história, subsídio, né? Nós fomos convidados a fazer uma atividade numa sensibilização para jovens, lá em João Pessoa. Deilson, a gente precisa mostrar vibrações para o jovem e tal, você vem fazer? Eu falei, vou, claro. Eu peguei uma música do Tim Vanessa, uma do Michael Jackson lá, do War the World, né? E peguei uma música do Sepultura e fui. Vocês conhecem Sepultura, né? É rock pesado mesmo, né? As batidas são muito fortes, né? Chegando lá, eu coloquei para eles, né, uma música de bar, depois eu coloquei Michael, e os jovens, né, olha, sintam, fechem os olhos e tal e tal. Aí quando eu coloquei o Sepultura, minha filha, que eu aumentei o som, que as cadeiras começaram a balançar, né, e eles olharam para mim e eu ainda fiz assim, né, para eles. Aí eles riram para descontrair, e eu desliguei o som e falei, olha, as vibrações. Aí começamos a falar. Então eu estou contextualizando. Eu acho que é muito importante a gente falar dessas coisas e trazer uma experiência. De outra sorte, eu fui falar com jovens muito carentes, onde a minha esposa evangeliza, no bairro de Afogados, lá em Recife, que é um anexo da Federação Espírita Pernambucana, Escola Espírita Maria da Conceição Nogueira, para onde vão os recursos do livro Ainda Existe Esperança, que fala dos bastidores das escolas e dos bastidores espirituais da reunião de evangelização juvenil e infantil. E era para falar sobre Jesus. Eu procurei imagens na internet e cheguei lá para começar a minha conversa com eles.
eu comecei assim: quem aqui curte os Vingadores? Eu. Olha, eu me amarro no Hulk. Cara, quando ele fica verde, que ele se metamorfoseia, né, naquela fúria. E aí eles foram me ouvindo, né? Aí e tu gosta de quem? Eu perguntei pra menina. Ela falou: eu gosto do Thor. Eu falei: pô, aquele martelo do Thor, quando bate. Aí o outro, o Homem-Aranha. E aí todo mundo gostava de um super-herói. Aí eu falei: olha, eu trouxe um cara hoje pra vocês. Um super-herói. O cara é mega, hiper, super. Aí eu vou, né? Só viajando na maionese também, né? Aí eu projetei a imagem. Aí tá Hulk, Homem-Aranha pendurado de ponta cabeça, Hulk todo verdão lá, Batman e Jesus no meio deles levando o maior papo. Falei: olha, esse é o super-herói. Não tem criptonita que detone ele. Ele é conectado com o maior poder que existe na face da terra. Porque se eu for aí até a tua canela, te dar um bico na canela, tu vai chutar a minha. Mas esse cara, ele tem o poder do perdão. Ele tem o poder da compaixão. Eles foram me olhando e eu falei: vocês já perceberam que o super-homem tem conflitos e dificuldades porque ele é um filho adotivo? Vocês já perceberam que o Batman foi criado também pelo mordomo porque os pais foram assassinados? Porque naquela região tem muita violência, né? E o Homem-Aranha também foi criado pelos tios. Então eu fui apresentando as características humanas dos heróis. As características humanas dos heróis se aproximam da realidade de qualquer jovem, em qualquer situação, seja rico, seja pobre. Contextualizar para levar Jesus. Eu acho que isso é extremamente significativo. Torna a aula atraente, não é? E é muito importante. A minha esposa foi fazer uma contextualização das 3 revelações. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o não vim destruir a lei. Então ela também viaja, por isso que a gente é casado junto, né? A gente vive junto por isso. Ela montou lá a travessia do deserto lá, e as crianças tudo atrás, atravessando o deserto com ela, representando Moisés, né? Aí fizeram essa apresentação, que as crianças nunca mais vão esquecer a primeira revelação que foi Moisés. Depois ela contextualizou Jesus. Então a gente precisa lançar mão. A educação é um desafio para a nossa criatividade. Nós precisamos entender isso. Se o dirigente do centro espírita é refratário, vamos orar por ele, porque certamente em algum momento a casa dele vai ser visitada pela dificuldade de uma educação que aproxime a criança e o jovem de Jesus. As pessoas têm muitas dificuldades de se propor a fazer novas experiências, porque elas têm medo. Mas vocês não devem ter medo, devem se entregar, fazer com muito amor. Não desista, vai semeando. Pode cair a tua semente ali entre os espinhos da materialidade, de pais materialistas e que vivem no shopping center com o filho. Mas joga semente. Você pode jogar sementes e ela cair ali entre os abrolhos ali do egoísmo, das situações conflitantes, de pais que têm dificuldade de relacionamento. Mas joga a semente. Porque um dia essa semente vai germinar, vai cair no solo fértil. E você vai fazer a diferença. Que não seja nessa, mas em outra oportunidade, mais à frente, quando eles estiverem adultos. Esse é o nosso papel, né? Vamos abrir então para alguém quiser fazer uma colocação. Pois não. Daniel. Bom dia, Deus. A gente Bom dia. agradece muito. Eu que agradeço a oportunidade. E eu vou tentar ser sucinta na colocação de um jovem espírita, Sim. né, evangelizado, homossexual. Sim. E tem um namoro firme. O firme é atestado de antiguidade, para ser como Sim. você é. Tem um como é que namoro é? digno, respeitoso, né? Comprometido, Leal. né? Aquele negócio, com compromisso daquele de anel, aquele certo. negócio. Eu acho que ele não permitiu Sim. um pouquinho, né? Então, ele me perguntou o seguinte:
ele se sente em alguns momentos, ele não consegue deixar de viver a homossexualidade dele, certo. mas ele se sente em alguns momentos culpado e envergonhado de ser homossexual. Então, e ele atribui isso, né, ele me perguntou o seguinte, quais as consequências, né, o grau de comprometimento, qual o grau de comprometimento dele em ter um corpo de homem, né, mas não querer atuar sexualmente como homem e manter uma relação homossexual perante a lei, e que isso faz se sentir culpado e envergonhado de si mesmo. E aí a minha pergunta, como trabalhar isso com o jovem? Sim, muitos jovens chegam às nossas instituições. Eu já participei de alguns eventos em que casais de meninas assim estavam à minha frente, casais de jovens, e eu procuro enxergar apenas como casais. São casais. Eu não vejo nada além disso, né? Que não sejam, não tem outra colocação a fazer. São casais que devem ser respeitados, é claro. Evidentemente que vivemos numa sociedade assim, extremamente preconceituosa, e as primeiras dificuldades de quem é homoafetivo é lidar com o próprio lar, na aceitação lá do papai e da mamãe, né? Existem pais e mães que têm realmente muita dificuldade em lidar com isso. É claro que é preciso se conversar com ele acerca da importância de se amar e ser digno, não importando a maneira como a gente ama. O importante é ser digno, respeitoso, agir dentro das leis, e essas leis estão escritas dentro da nossa consciência, dentro das leis do respeito. Ninguém é feliz quando trai, ninguém é feliz quando adultera, ninguém. A pessoa pode até achar que está enganando alguém, ela está enganando a si mesma, coitada. Um dia ela vai se defrontar com a própria consciência, e esse encontro é muito complicado. Então o que a gente pode dizer a ele é que ele seja digno, que ele entenda o conflito é natural pelo contexto. Eu imagino que o contexto influencia, o contexto talvez familiar e o contexto da sociedade, mas que ele se sinta, se ele é uma pessoa que respeita o parceiro dele, tem uma vida digna, um amor digno, que ele siga em frente, seja feliz, que ele vá sonhar, corra atrás dos sonhos dele, das aspirações dele, porque isso é muito importante. Essas pessoas, como ele, são pessoas que estão ajudando a mudar o conceito da sociedade, aquela sociedade arcaica, patriarcal, equivocada, violenta, né? São esses espíritos que estão aí na vanguarda dessas mudanças e nos convidando a refletir. E quem é espírita tem uma lente diferente para olhar para essa realidade. Porque nós podemos transitar por essas experiências amanhã, se já não transitamos, ou podemos ter filhos que vão transitar por essas experiências. E nós devemos entender e compreender definitivamente, aceitar a nossa insignificância diante de Deus, que não faz nada errado. Cada um de nós passa pelas experiências inerentes ao processo evolutivo necessário. A condição dele é a mesma. Conversar e dizer a ele, e pedir a ele, seja muito feliz, viu? Quando eu participo de encontro com os jovens, eles olham para mim, Adeilson, eu posso ir para a balada? Eu falo, claro que pode, não foi ainda. Vá, beije muito, namore, mas pelo amor de Deus, não vá usar drogas, não vá encher a cara, não vá desrespeitar alguém com quem você tenha intimidade, porque se você eleger ter intimidade com alguém, você deve estar pronto para as consequências. E aí a gente fala, lá no livro Corações Juvenis, quando eles me perguntaram com quantos anos podiam começar a transar, eu disse, adolescente não deve transar, deve esperar o processo natural da vida, mas não me chame de tolo para dizer que vocês não estão transando. Mas se estão, vamos conversar então sobre isso. Prevenção, doenças, vacina, HPV, conversa com os pais, valorize-se, respeite-se. Seu corpo é um templo do espírito, não saia trocando de parceiros, leve uma vida digna, não tenha intimidade com alguém, não poste isso em redes sociais, em WhatsApp, enfim, esse universo ele é muito variado e é esse universo que a gente tem que abordar. Se o jovem chegar na casa espírita e você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e quiser idealizar que ele se porte dentro do que o Evangelho
coloca, naquelas colocações, naquela letra, ele não vai se identificar e vai fugir. Mas se você falar para ele que ele deve amar e respeitar o próximo, o pai ou a mãe, você já está falando do Evangelho, você está trazendo Jesus para perto dele. Então Jesus está pronto. Quando antigamente, você chegava num hotel, ou você ia na casa de alguém, nos hotéis e tal, você cumprimentava a pessoa, sentava. Às vezes a gente pedia, me dá um copo com água, por favor. Ou num hotel você pedia algumas informações. O tempo mudou, hoje a gente chega na casa das pessoas ou nos hotéis e pergunta, qual é a senha do Wi-Fi? É o que a maioria faz. Olha, quem primeiro falou em conexão com o rei foi Jesus. Quando ele disse assim, tudo aquilo que você ligar na terra, você está ligando no céu. Tudo aquilo que você conectar com o céu, você está conectando com a terra. Jesus é uma grande rede, o Evangelho é uma grande rede. E tem várias senhas de acesso a essa rede. Amor, caridade, respeito, compaixão. Se nós nos conectarmos com essas redes, mesmo na hora dos desafios, sejam eles domésticos, no ambiente do lar, ou sejam nos desafios da evangelização da casa espírita, nós seremos parceiros de Jesus conectados com essa rede e poderemos transmitir muitas coisas boas. Mas existem também aí a rede do preconceito, da agressão, da violência. Somos nós que escolhemos. Mas quem primeiro falou em rede foi Jesus Cristo. Okay? Sim, claro. Jesus me ajude a formular, porque desde ontem... E Jesus me ajude a responder. Porque desde ontem, quando você se lá, e eu disse, ai meu Deus, enfim, vou encerrar. Assim, eu vou falar, estou querendo saber um pouco mais sobre essa questão da anatomia do corpo humano. Sim. Por que isso? Porque eu andei assistindo a algumas palestras da Anete Guimarães. Sim. E ela tem lá um jeito muito explicativo, enfim, eu não vou saber passar para você assim, tudo que está lá. Mas, enfim, assim, casais homoafetivos, sobretudo, casais, homens e homens, né? Essa questão da estrutura biológica, o organismo humano, masculino, ele não foi projetado talvez não seja o termo, para receber para essa cópula, desse ato sexual. Então, como é que ficaria isso, já que nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas, né? A partir do momento que eu sei que isso vai me fazer mal, o meu corpo não é um templo sagrado, ele não guarda meu espírito, eu não sei que eu tenho que evoluir nele, não é ele aqui, esse meu... Então, como é que fica essa questão? Isso daí me incomoda muito, porque quando eu vou falar com os meus jovens, a gente não fala tanto assim não, vou falar para você abertamente, a gente fala até muito pouco na minha casa espírita sobre essa questão da sexualidade, eu gostaria até de aprofundar, mas também não sinto apta para isso não, vou ter que me atualizar, enfim. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, essa questão da anatomia do corpo humano, para receber ou não. Sim. Porque uma outra coisa que eu observo na sociedade hoje, assim, eu vejo que mulheres já não aceitam mais os seus maridos, os seus homens, enfim, os seus relacionamentos, parceiros, da forma como aceitavam. Então, eu acho que os homens, eles um pouco que se afastaram das mulheres, as mulheres, por sua vez, também não se interessarem mais por esse padrão de homem que quer mandar, elas também buscam outras mulheres. Seria esse fator agora, esse fenômeno que a gente está vendo, assim, porque homossexualidade sempre existiu, a gente está lá na literatura buscando, aprendendo e tal. Mas assim, como é que fica isso hoje? Por que isso está tão aflorado? Isso seria uma condição da sociedade? Porque as mulheres não estão aceitando mais homens do jeito que eles são. Então elas vão migrar para outras mulheres. Bom, vamos entender aqui com outra mulher. Tá? E aí, tirando isso, a questão do ato sexual, que é uma energia sexual, que pode ser canalizada para tantas outras coisas, não é?
Enfim, é mais ou menos isso. Eu Tá, acho que eu não fui muito clara, não, mas não, você foi clara, eu acho que tá bom? vou testar com os Obrigada, espíritos então, aqui pra me Adeilson. Muito ajudar. obrigada por Não, você obrigado estar eu. aqui. Eu que agradeço. Muito bom, gente. Eu que Muito agradeço. bom, desde ontem. Vamos fazer assim, vamos recorrer a Allan Kardec. Porque sem ele eu estou perdido. Mas no livro dos Espíritos, eu só vou pedir perdão a vocês. Eu não sei, o Raul está ali, né? A minha responsabilidade aumenta falando diante dele. Se ele lembra do número dessa questão, se ele lembrar, ele me ajuda. Que eu não lembro. O número da questão só que eu não lembro. Mas no livro dos Espíritos, quando você fala da inadequação orgânica, né? A gente sabe que existe um relacionamento entre homens, mas para tudo se dá um jeitinho, né? E os homens dão um jeitinho para se amarem. Mas lá no livro dos Espíritos, os nobres benfeitores nos dizem o seguinte, e isso eu gostaria que vocês assim, prestassem atenção na mensagem de Kardec que eu vou aqui, a minha maneira, passar agora. Não é o corpo que ama, quem ama é o espírito. Quando uma mulher não se adequa a um homem abrutalhado, né? Eu lamento pelos homens abrutalhados, aqueles que ainda batem a mulher, que gritam com a mulher, enfim, te lamenta muito. Quando uma mulher procura outra, ela não está procurando apenas o sexo mais sutil, o toque, ela está procurando uma complementação emocional, afetiva. Nós procuramos nos relacionamentos complementações emocionais e afetivas, independente do sexo. Então, nós precisamos conversar com as pessoas, porque relacionamentos não implicam em transa, implicam em conversa. Não é? Rubem Alves sempre dizia, né, fazer essa colocação, é muito interessante. Quando nós elegemos alguém para compartilhar a nossa vida, nós devemos nos indagar se nós teremos, né, alegria por conversar o resto da vida com aquela pessoa. Porque eu não vou passar o resto da minha vida transando com a minha mulher, nem com o meu companheiro, se o afetivo estivesse nessa encarnação. O nosso olhar, ele se detém muito ainda no físico, nas coisas complicadas do coito, da relação, da troca de fluidos. E amor não é coito. O sexo é um complemento. Dois homens que se amam, eles não passam o dia na cama. O nosso comportamento atávico é assim: pensou em homoafetividade, é homem sem vergonha. Pensou em mulher lésbica, é sem vergonha. O homem que é mulher. Não, é claro, todos são. Todos são. Todos são sem vergonha. Né? Nesse contexto que nós estamos acompanhando da nossa sociedade hoje, a gente precisa ampliar o nosso olhar para além do corpo. Afinal de contas, nós nos dizemos espíritas. Então as relações não são norteadas. Algumas pessoas podem até começar a se relacionar pela cama. Mas se não houver complementação emocional, amor, respeito, dignidade, fidelidade, não haverá relacionamento. Não importa a relação, uma afetiva, homem e mulher, se não tiver lealdade, dignidade, não tem relação. Tem a mesma coisa que os cachorros fazem, eles também fazem sexo, mas necessariamente não amam. Então quem transa por transar, senta ali na beirada da praia, pega um copinho de 300 ml, vai passar o resto da vida tomando água salgada e não vai matar a sede. É assim que o sexo sem amor faz com a gente. Dá sede, dá sede, dá sede. A gente vai se permitindo relacionamentos menos dignos, né? Faltando com respeito a si mesmo, sem experimentar a felicidade. Com relação à questão orgânica, eu não tenho como te responder, porque as pessoas, quando se amam, a ciência aí tem as suas soluções para ajudar na hora da intimidade. Mas o mais importante entre as pessoas é que elas têm, e nós buscamos complementação afetiva e emocional. E lembrando Allan Kardec, eu finalizo dizendo: não é o corpo que ama, quem ama é o espírito. Então, se o espírito não tem corpo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, querido. Olha só, não quero roubar a cena aqui, mas nós temos um livro aqui, Desafios da Educação. Olha aí. Baseado nesse livro de Raul, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Meu porquê
Eu não estou falando de outra religião, estou falando do nosso meio espírita. Porque hoje em dia, em nome da modernidade, em nome de estar sempre em voga, as pessoas estão alterando valores. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: baseado nesse livro do Raul, hoje em dia nós vemos aí que os jovens estão imitando motéis. A gente sabe das energias, das larvas espirituais, né, que ocorrem dentro dos motéis. Então hoje, por conta dessa modernidade, os pais estão aceitando, inclusive, que os filhos tenham as suas relações em casa, que são mais seguras, mais tranquilas. Afinal de contas, o ambiente faz o evangelho no lar, né? Então, quer dizer, está tudo protegido. Então, gostaria que você fizesse um comentário desse, porque isso, infelizmente, funciona. Bom, não apenas desafios vidas familiares, do Raul, que está ali. É um livro que eu já li umas 3 vezes. Desafios da vida familiar. Mostra a capa aí do livro, por favor. Desafios da vida familiar. Olha lá. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. A gente recomenda aos pais que leiam, aos educadores, aos evangelizadores. Bom, a questão do relacionamento sexual, se ele é no motel ou não é no motel, a gente pode, assim, ser bem objetivo dizendo que se o relacionamento não tem amor, ele não é bom em lugar nenhum. Nem dentro de casa, nem no motel. Então, os espíritos comparecem aos nossos atos de intimidade. Se houver amor genuíno, claro que não. Mas se nós estivermos apenas transando como quem come um hambúrguer, não é? É claro que entidades que se vinculam a esse tipo de comportamento irão estar presentes, irão ser atraídas pelas nossas vibrações. O amor é o alimento do universo, é o alimento para as nossas almas. É do que nós necessitamos para viver e para entrar num estado de relativa plenitude enquanto estamos aqui encarnados. Então, tudo que a gente faz sem amor não tem sentido, não traz sentido para as nossas vidas. Eu lamento informar, mas a gente vai encerrar, né? Porque o tempo... Sim? Pois não. Está desligado. Eu não sei se é tão pergunta assim, Pois né? não. Tá, porque aqui é uma roda de conversa. Sim. Meu nome é Cíntia, eu tenho Prazer, 36 Cíntia. anos, Prazer. nasci espírita e a gente vê que acontecem muitos equívocos, Sim. Principalmente de respeito ao assunto de sexualidade. Mas acontecem muitos acertos também, Claro. né? Eu frequento a doutrina desde quando nasci e na minha mocidade eu tive uma pessoa, ela não está aqui, eu não estou vendo, a Daísa. Quem não conhece a Daísa, né? Maravilhosa. Eu acho que a grande questão é a informação. O evangelizador ele precisa se informar e ele não pode ser hipócrita o suficiente para não informar aos jovens. Eu tenho uma sobrinha que está com 11 anos e ela estava morando nos Estados Unidos e na escola dela, ela com 10 anos, teve o dia, o que eles chamam de the talk, a conversa. E aí ela me contou com detalhes o que foi conversado com ela na escola sobre sexualidade. E eu vou falar da minha experiência enquanto jovem na casa espírita, há mais de 10 anos atrás, que não é pouco tempo, com a coordenação de Adaísa, essa pessoa maravilhosa, todo mundo adora, né? Ou seja, ela se informou e sentou junto com a gente naquele ano, tinham várias pessoas nessa época, e estudou com a gente o assunto sexualidade. Então, assim, para mim foi uma coisa muito tranquila. Eu fui informada. Eu acho que por isso que eu falei que não é tão pergunta, né? Mais uma colocação minha, da minha experiência, né? No depoimento. E assim, o quanto é importante para o jovem receber essa informação e para o jovem saber, porque às vezes as pessoas estão por aí fazendo as coisas e não sabem nem o que é, não sabem nomear, não sabem. Eu não sei se o assunto é certo ou errado, não é para classificar assim, mas é para, sabe, dar luz às coisas. Eu agradeço a tua colocação, é importante sim, né? Nós temos que tirar essas barreiras. Evangelizar implica em nós trabalharmos a realidade e o contexto da criança e do jovem. Precisamos falar sobre pedofilia, precisamos falar sobre
todos esses assuntos de maneira a informar, como ela bem colocou. Hoje a questão não é a informação, que temos muitas, é selecionar as informações e ter habilidade para passar a informação que vai fazer a diferença na vida da criança e do jovem, e do evangelizador também. Claro que haveria muitos assuntos, muito mais histórias para contar, mas não há tempo. Então eu quero manifestar a minha gratidão, né? Sugerir a vocês a leitura do Game Over, que a gente vem lançar na Bienal do Rio agora em setembro, né? Do dia 4 ao dia 10 nós estaremos na Bienal do Rio autografando. Vou fazer uma palestra lá no Leão Denis, se eu não me engano, no dia 9, uma coisa assim. No dia 9. Enfim, estamos à disposição. Nós temos assim como relançamento, na verdade, só o Papo Reto ali, né? Que se alguém quiser conhecer, é um trabalho que eu considero, foi o nosso primeiro livro. Esse livro levou 17 anos para ser lançado. Porque quando eu apresentei na editora, todas as editoras recusaram, eu pensei, bom, deve ter um problema grave entre o computador e a cadeira, né? O problema deve ser eu mesmo. Mas na época certa, um editor disse que o livro era maravilhoso, é uma grande ópera rap, né? É uma história contada em rima do começo ao fim pelo personagem. Não é o Herbert de Souza, o Betinho, é outro Betinho. É um garoto do Meia, do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço imensamente a direção do primeiro congresso por ter nos oportunizado esse encontro e dizer a você que prossiga na sua seara de trabalhador, de educador, de evangelizador, não desista, porque você não está lidando com corpos, você está lidando com espíritos imortais. Portanto, essa semente ela vai germinar ao longo dos séculos e séculos afora, não é? Procuremos também levar para dentro dos nossos lares esses mesmos conceitos, avaliemos a nossa condição de pai, de mãe, não é? Se estamos nos portando assim, porque lá fora é sempre mais fácil a gente evangelizar e educar do que dentro de casa. Bom, fico com meu carinhoso abraço e eu encerro assim, só dizendo aquela partezinha final do poema da gratidão, da Amélia Rodrigues, quando ela diz assim: é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho, Itapera, na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele existe a figura do amor. Do amor de mãe, de pai, de filho, de esposa, de marido. E também a presença. Aí vai por minha conta, eu evangelizar. Muita paz.